Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo na manhã deste sabadão que começa com muita coisa boa. Sabadão, véspera de jogo do Brasileirão para o nosso Mengão queridão, que amanhã enfrenta o Vitória no Barradão. Mas olha só a informação envolvendo o mercado da bola. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista BAP, autorizou o departamento de futebol e em busca de um novo camisa 10, um 10 que chega para fazer a diferença no elenco do mais querido Brasil. O que eu quero falar aqui para vocês é que o Flamengo decidiu abrir os cofres e buscar essa contratação. Henrique, o Jorginho vai ser contratado. Vai vestir a 10? Não. Vai ser um outro jogador. Temos informação importante sobre Thiago Almada. Temos informação importante sobre Andréas Pereira, que pode pintar no Mengão, Andréas, hein? Fica ligadinho que eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Falar também sobre as palavras de José Boto, que concedeu uma entrevista no MengoCast, aí o novo programa da Flamengo TV, e ele destacou as qualidades do técnico Jorge Jesus e do técnico Felipe Luiz. Vale ressaltar aqui que ele já trabalhou com Jorge Jesus durante 6 anos e ele falou sobre esse trabalho com o JJ. Vou trazer todos os detalhes para você sobre a situação envolvendo o nome de Jorge Jesus. Olha só, hein? Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, garantiu que o novo treinador da seleção brasileira vai ser anunciado antes da próxima data FIFA e já vai fazer as convocações na próxima data FIFA agora em junho. Jorge Jesus, Mourinho, Abel Ferreira e Ancelotti são os nomes mais cotados. Ancelotti já mandou aí uma na entrevista aí, eu falei sobre isso ontem. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Sabadão começa assim e com muita coisa boa, e já começo falando sobre esse jogo de amanhã. Flamengo de Felipe Luiz agora vai poder contar, né, com um quarteto de reforços em relação ao último jogo contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Jogo da Libertadores, Flamengo venceu por 1-0. O Flamengo agora já está em Salvador, aonde enfrenta o Vitória pela segunda rodada do Brasileirão de 2025. Amanhã, neste domingão, às 18h30, horário de Brasília. Arrascaeta, Gerson, Gonzalo Plata e Wesley já estão junto com Felipe Luiz, com o elenco do Flamengo em Salvador. Viajaram do Rio nessa última sexta-feira, já estão lá, já foram reintegrados, eu posso falar assim, né, ao elenco. Ficaram aí de fora do jogo da Libertadores. Flamengo treina hoje à tarde, às 15h30 no CT do Bahia, e amanhã no Barradão teremos o jogo. É claro que eu vou seguir aí focado, ligadaço nessa preparação do Flamengo para esse segundo jogo do Campeonato Brasileiro, e vamos em busca da primeira vitória no Brasileirão de 2025, porque vale ressaltar que o Flamengo empatou com o Internacional do Maracanã na estreia do Brasileirão. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, ele falou sobre as qualidades de Felipe Luiz e também de Jorge Jesus. Hoje trabalhando com Felipe Luiz, mas antes ele já trabalhou com o JJ na época de Benfica. Hoje trabalhou 6 anos com o JJ. E em entrevista ao MengoCast, programa da Flamengo TV, ele falou o seguinte: olha só, trabalhei com o Jorge Jesus por 6 anos. Ganhamos muitas coisas. Fomos a finais de competições europeias, que para a realidade do Benfica hoje é bom. É um treinador que vive o futebol 24 horas por dia. Nisso são iguais. Em ideias de jogo, eles têm algumas diferenças. A coisa que gosto mais do estilo do Felipe, do que Jorge Jesus, principalmente
a forma como ataca, de controlar mais o jogo. O Jorge Jesus é mais vertigem, o que também é bom. Há nuances diferentes como pensam principalmente o jogo ofensivo, mas os dois, a forma como os dois trabalham são sensacionais. Disse aí Zé Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, falando sobre as características, as qualidades, como o JJ trabalha ofensivamente, como o Felipe Luiz trabalha ofensivamente, que é a forma de atacar, e isso é bom. Não só o do JJ, o Felipe Luiz, sensacional, realmente como ele trabalha a parte ofensiva. Tá aí Felipe Luiz, cara, seguir aí pra gente conseguir títulos bacanas no nosso Mengão queridão. Olha só, a informação importante do nosso colega Gustavo Henrique dando choque é que Mbappé autorizou a contratação de um novo camisa 10 para o elenco do técnico Felipe Luiz. Henrique, mas vai chegar o 10 para vestir a camisa? Não. Não é um jogador que vai chegar para vestir a camisa 10, mas um jogador com as características de um 10 para jogar ali, posso falar assim, dividir a posição com a Arrascaeta. Jogador que sabe criar, jogador que sabe realmente atacar, porque o 10 ali é um 10 mais avançado naquela posição de Arrascaeta. Vai lembrar que Jorginho vai ser contratado, inclusive eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O Jorginho vai ser contratado pelo Flamengo, mas o Jorginho faz mais ali aquela posição de camisa 8, não faz aquela posição de 10. Ou seja, a contratação de Jorginho, diferentemente, independentemente dessa nova contratação, o Jorginho chega para reforçar o elenco do Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo vai buscar esse 10. Ou seja, o Flamengo vai abrir os cofres em busca dessa contratação. O nosso colega Gustavo Henrique trouxe o seguinte: Flamengo entendia que seria uma boa contratação trazer Thiago Almada, mas o jogador quer permanecer na Europa. Já a situação de Jorginho é melhor. Seu empresário está vindo para o Rio e falta poucos detalhes para o acerto final. Disse aí o nosso colega Gustavo Henrique dando choque. Mano, é aquela coisa, o Flamengo precisa realmente, a gente vê ali que o Flamengo precisa de um cara ali no meio de campo, porque hoje a gente tem sofrido muito com a ausência de Arrascaeta. Hoje o Arrascaeta já está liberado pelo departamento médico, mas nos últimos meses a gente vem aí realmente se preocupando naquela posição. Tem alguns garotos ali que podem fazer aquela posição, sim, mas a gente vê que o Felipe Luiz prefere colocar ali jogador, como o Luiz Araújo no campo, entrar com 4 atacantes, porque com a ausência de Arrascaeta. E isso vai ser muito bom. A situação de Andréas Pereira. A gente temos uma informação agora, com exclusividade, é que o Flamengo traçou um plano bem interessante para conseguir a contratação de Andréas Pereira. O Andréas Pereira pode ser esse jogador? Sim, com certeza o Andréas Pereira faz aquela posição. E qual é o plano do Flamengo? Como possui 20% dos direitos econômicos de Rodrigo Muniz, o Flamengo estuda envolver essa porcentagem na negociação com o Fulham para repatriar o meio-campista. Muniz vive bom momento nesse exato momento com a camisa do clube inglês e está muito valorizado. Com isso, possa ser uma forma de que o Fulham possa aceitar, realmente facilitar ali com o Flamengo a venda de Andréas Pereira. Palmeiras e entre outras equipes também estão de olho. Só que o Flamengo agora vai para cima. O Flamengo consultou o Andréas Pereira na primeira janela, não fez nenhuma proposta. Agora não, o Flamengo vai para cima, está focado nessa contratação de Andréas Pereira. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, sobre Andréas Pereira. Você aprova a volta de Andréas Pereira para o Mengão queridão? Porque se falando de Felipe Luiz, Zé Boto já estão aprovados, Agora vamos ver como deve acontecer aí a situação do Andréas Pereira. O Flamengo promete com tudo, a janela abre agora em julho, então tem aí mais 2 meses pela frente, o Flamengo começar a trabalhar. Mas caso o Flamengo realmente consiga a contratação de Andréas Pereira, já é para reforçar a equipe no Super Mundial de Clubes, porque vai abrir uma janela especial
para o Super Mundial de Clubes. O Flamengo está pensando já fechar a contratação de Andrés Pereira nessa janela em especial. Então vamos torcer aí para que dê tudo certo no nosso Mengão queridão. Falar agora sobre seleção brasileira, porque o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou em entrevista nesta última sexta-feira que em breve o novo treinador da seleção brasileira será anunciado e já vai fazer as convocações para a próxima data FIFA. Vai ser anunciado antes da data FIFA. Olha só, deixei aqui um trechinho aqui das palavras dele, que ele falou o seguinte: em breve estaremos anunciando o nome do novo treinador da seleção, em tempo de ele fazer a convocação dos jogos de junho, né? Próxima data FIFA em junho. Então tá aí, né? Carlo Ancelotti, Jorge Jesus, José Mourinho e Abel Ferreira são os 4 nomes bem avaliados internamente na Confederação Brasileira de Futebol. A gente vê que são todos estrangeiros, né? Todos estrangeiros. O Carlo Ancelotti, ele já mandou a real e falou que não vai pedir para deixar o Real Madrid. Ele foi perguntado, de acordo com o ESPN, ele foi questionado sobre a seleção brasileira. Ancelotti é direto e deixa claro que quer cumprir o seu contrato com o Real. Ele ainda falou o seguinte: eu já respondi sobre isso. Não serei eu que pedirei para deixar o Real Madrid. Então acredito que ou a CBF chega lá em fazer uma investida para tirar o Ancelotti, beleza, mas ele quer cumprir o seu contrato lá com o Real. Então vamos ver o que deve acontecer. Para você, qual seria o nome ideal para assumir a seleção brasileira? Sinceramente, deixa aqui nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com essas e outras informações para deixar você sempre muito bem atualizado. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.